Não é sobre beleza, é sobre sustentação psíquica da imagem. Na clínica, eu não trabalho com a pergunta: essa pessoa é bonita ou não é? Essa é uma pergunta social, comparativa, narcísica no pior sentido. Ela pertence ao campo do olhar do outro, da hierarquia imaginária dos corpos. A psicanálise opera em outro eixo. A pergunta que nos interessa é: o que essa imagem está tentando sustentar psiquicamente? Porque muitas vezes a exposição insistente da própria imagem, fotos, academias, frases de efeito, poses de autoconfiança, não é simples vaidade, é regulação psíquica, é tentativa de não cair. A imagem como prótese do eu. Freud, em Sobre o Narcisismo, de 1914, mostra que o eu não nasce pronto, ele se constrói a partir do investimento libidinal sobre a própria imagem. Mas essa imagem nunca é estável, ela precisa ser confirmada. Hoje, as redes sociais funcionam como espelhos múltiplos, mais plateia permanente. O que antes era o espelho da mãe, depois o grupo social, agora é um campo digital de validação contínua. Muitos sujeitos não postam porque se acham superiores. Postam porque, se não forem vistos, sentem que desaparecem. Winnicott diria que estamos diante de um falso selfie sustentado por feedback externo. O corpo exibido não é o corpo vivido. Lacan, no Estádio do Espelho, mostra que a imagem corporal é uma construção imaginária que mascara a fragmentação interna. O que vemos nas redes é frequentemente, externamente, segurança, internamente, angústia difusa, externamente, autoconfiança, internamente, fragilidade narcísica, externamente, corpo controlado, internamente, vida psíquica desorganizada, externamente, frases de poder, internamente, desamparo não simbolizado. A imagem vira uma armadura narcísica. A academia como cena psíquica. O espaço da academia é simbólico. Não é só sobre saúde. É um local onde o sujeito pode controlar algo, o corpo, medir progresso, produzir forma, transformar dor psíquica em esforço físico. Freud já indicava a função da sublimação. Mas aqui vemos outra coisa. O corpo vira lugar de tentativa de consistência do eu. Byung-Chul Han fala da sociedade do desempenho. O sujeito precisa se produzir o tempo todo. O corpo esculpido vira prova de valor. Frases de efeito como defesa. Foco, disciplina, sem desculpas, só os fortes entendem. Essas frases operam como supereu externalizado, tentativa de autocomando, defesa contra o sentimento de insuficiência. Freud, em O Mal-Estar na Civilização, descreve o supereu como cruel. Hoje ele aparece em forma de motivação tóxica. Casos clínicos. Caso A. Homem, 28 anos. Postagens diárias de treino e frases sobre força mental. Na análise histórico de humilhações escolares e pai desqualificador. A imagem do corte não era exibicionismo. Era a reconstrução imaginária de um eu que já foi esmagado. Sem a imagem, emergia a depressão. Caso B. Mulher, 32 anos. Selfies constantes. Edição pesada. Busca por curtidas. Queixa central na clínica. Sensação de vazio quando o celular silenciava. A exposição não era narcisismo inflado. Era a tentativa de evitar contato com um sentimento de inexistência subjetiva. O que parece autoestima pode ser colapso evitado. Christopher Lasch, em A Cultura do Narcisismo, mostra que o narcisismo moderno não é amor excessivo por si, é dependência desesperada de validação. O sujeito não diz, sou incrível, ele diz,
silenciosamente: me confirmem que eu existo. A crueldade do julgamento estético. Quando alguém reduz isso a essa pessoa se acha demais, está operando na lógica da agressividade imaginária descrita por Lacan. Comparação igual rivalidade igual desqualificação. Mas, clinicamente, o que vemos é fragilidade narcísica, história de desinvestimento afetivo, falta de espelhamento primário suficiente, supereu severo, sentimento de inadequação estrutural. A imagem não é soberba, é muleta psíquica. Redes sociais como regulador emocional. Hoje, likes funcionam como microdoses de reconhecimento. Neuropsicologicamente, circuito de recompensa. Psicanaliticamente, reedição da busca pelo olhar primordial que confirma a existência. Quando isso vira compulsivo, não estamos diante de futilidade, estamos diante de tentativa de estabilização do eu. Não é sobre beleza, é sobre estrutura. A pergunta não é por que essa pessoa se expõe tanto. O que cairia se ela parasse? Muitas vezes cairia a sensação de dor, a coesão do eu, a ilusão de controle, a defesa contra a depressão. A imagem hoje é recurso de autorregulação, tentativa de consistência do eu, defesa contra o desamparo, pedido silencioso de reconhecimento. Por isso, na clínica não trabalhamos com julgamento, trabalhamos com escuta. Porque por trás da foto, do treino, da frase forte, quase sempre existe uma história de falta de espelho afetivo suficiente. E a psicanálise não retira a imagem à força. Ela oferece algo mais estável, um lugar onde o sujeito pode existir sem performance. A cultura da imagem e o eu ideal. Vivemos numa época em que o corpo virou vitrine, a vida virou performance, a autoestima virou algo que precisa ser exibido para parecer real. A imagem postada não é apenas estética, ela é engenharia psíquica. Não se trata só de mostrar como se é, mas de construir uma versão suportável de si mesmo. Freud, ao falar do eu ideal, descreve essa instância como a imagem de perfeição narcísica que o sujeito tenta recuperar, uma herança do narcisismo infantil, quando ele era o centro do mundo do olhar materno. Na infância, o sujeito foi por um momento o ideal. Depois, essa posição se perde e a vida inteira ele tenta restaurá-la. Hoje, as redes sociais oferecem algo inédito, um palco contínuo para tentar reencenar essa posição perdida. Cada foto é uma tentativa de dizer: olhem, eu ainda posso ser o ideal. A imagem como tentativa de recompor a unidade. Lacan mostra que o eu nasce alienado na imagem do espelho. O sujeito se reconhece onde não está. A imagem dá uma ilusão de unidade, mas o corpo vivido é pulsional, fragmentado, atravessado por falta. A selfie, o treino, a pose, a edição de imagem, tudo isso pode funcionar como tentativa de colar um eu que internamente se sente disperso. Não é só vaidade, é tentativa de coesão narcísica. O que sustenta essa engrenagem? O olhar. Para a psicanálise, o olhar não é só ver. O olhar é função de reconhecimento. O bebê se constitui porque é visto como alguém. Quando esse olhar falha precocemente, pais ausentes, desqualificadores, emocionalmente indisponíveis. Forma-se uma marca. Eu preciso produzir algo para merecer ser visto. Na vida adulta, isso se desloca. Produzir um corpo, produzir uma imagem, produzir uma narrativa de força, produzir sucesso visível. A imagem vira moeda de troca por reconhecimento. O eu ideal e o supereu digital. Há um deslocamento contemporâneo importante. Freud diferencia eu ideal
igual imagem de perfeição narcísica, ideal do eu, instância que julga o sujeito. Nas redes, essas duas dimensões colapsam. O eu ideal e o supereu digital. Há um deslocamento contemporâneo importante. Freud diferencia eu ideal, imagem, igual imagem de perfeição narcísica, ideal do eu, instância que julga o sujeito. Nas redes, essas duas dimensões colapsam. A pessoa não só tenta ser o ideal, como se sente constantemente julgada por um olhar coletivo invisível. Byung-Chul Han descreve isso como a sociedade da exposição. O sujeito se explora e se vigia ao mesmo tempo. A consequência clínica é clara. Quanto mais a imagem sustenta o eu, mais frágil o eu se torna sem ela. A pergunta clínica central: a questão nunca é por que essa pessoa precisa se mostrar tanto. Essa é uma leitura moral. A pergunta clínica é: o que cairia se essa imagem deixasse de ser confirmada? Possíveis respostas que escutamos na clínica: sentimento de insignificância, sensação de inexistência, retorno de angústia primária, contato com depressão encoberta, colapso do sentimento de valor pessoal. A imagem não é excesso, ela é recurso de sobrevivência psíquica. O paradoxo do reconhecimento: quanto mais o sujeito depende do reconhecimento externo, menos ele sente que o reconhecimento é suficiente. Cada curtida alivia, mas por pouco tempo. Isso lembra o que Freud descreve sobre a satisfação pulsional. Ela nunca é definitiva. Christopher Lasch já apontava: a cultura narcísica produz sujeitos famintos por validação, mas estruturalmente incapazes de se sentirem seguros. A vida como palco permanente. Antes, havia momentos de intimidade psíquica não exposta. Hoje, tudo pode virar conteúdo. Isso produz uma mutação subjetiva. O sujeito passa a se observar vivendo. Ele se torna personagem de si mesmo. A experiência mediada pela possibilidade de registro. O Winnicott falava da importância de um espaço onde o sujeito possa existir sem adaptação. Quando tudo vira performance, o verdadeiro self fica sem lugar. A cultura da imagem não cria o narcisismo. Ela oferece uma prótese para egos frágeis. A imagem idealizada não é prova de autoestima elevada. Muitas vezes é o contrário. É a tentativa desesperada de evitar o contato com um eu que não se sente amável. Por isso, na clínica, não desmontamos a imagem de forma brutal. Ela cumpre uma função. O trabalho analítico é outro: construir um eu que não dependa exclusivamente do palco para existir. Narcisismo não é se amar demais. Existe um equívoco muito difundido: quem se expõe demais se ama demais. Na escuta clínica, o que aparece é outra coisa. O que chamam de narcisismo muitas vezes é, na verdade, narcisismo frágil, um funcionamento em que o sentimento de valor pessoal não é interno, é terceirizado. Não se trata de excesso de amor próprio. Trata-se de dependência do olhar do outro para sentir que se existe. O sujeito precisa de curtidas, elogios, comentários, confirmação visual para produzir algo básico. Sensação de consistência do eu. Sem isso, emergem experiências muito primitivas: sensação de vazio, desvalorização abrupta, vergonha difusa, sentimento de ser ninguém. A imagem não é vaidade, ela é regulador psíquico. Freud, Narcisismo e Investimento Libidinal. Em Sobre o Narcisismo, de 1914, Freud mostra que a libido pode estar investida no mundo ou recolhida ao eu. Mas há um ponto fundamental: o amor a si mesmo não é garantido. Ele é resultado de investimentos e reconhecimentos primários.
Quando esses investimentos falham, o sujeito não desenvolve uma base narcísica estável. Ele passa a depender de reposições externas contínuas. A validação não é luxo, é tentativa de compensar uma falha estrutural no sentimento de valor. Kohut, Psicologia do Self. Heinz Kohut aprofunda isso de forma decisiva. Ele mostra que muitos pacientes chamados de narcisistas não têm um self inflado, mas um self fragmentado. Esses sujeitos precisam de espelhamento constante porque o self não se sustenta sozinho. As redes sociais funcionam como espelho contínuo, amplificador de reconhecimento, sistema de reposição narcísica. Mas há um problema: o espelho digital reflete a imagem, não sustenta o self. O que acontece quando o espelhamento falha? Na clínica vemos colapsos que parecem exagerados para observadores externos. Uma foto que não engaja, um comentário negativo, a comparação com outro corpo, a sensação de invisibilidade. E o efeito psíquico pode ser devastador, porque o que está em jogo não é a foto, é a pergunta inconsciente: se não sou visto, eu existo? Essa é uma angústia muito primária ligada ao início da constituição subjetiva. Winnicott fala em ambiental e falso self. Winnicott ajuda a entender por que isso se organiza assim. Quando o ambiente inicial não sustenta o bebê emocionalmente, ele desenvolve um falso self adaptado às expectativas externas. Esse falso self é competente, funcional, apresentável, mas por dentro há sensação de irrealidade, dificuldade de sentir espontaneidade, vazio, medo de colapso se a adaptação falhar. A imagem idealizada nas redes pode funcionar como extensão desse falso self. Não é expressão de quem o sujeito é. É o que ele aprendeu que precisa ser para ser aceito. Vergonha, afeto central do narcisismo frágil. Ao contrário da culpa ligada ao superior, o narcisismo frágil está mais ligado à vergonha. A vergonha não é eu fiz algo errado, é há algo errado em mim. A exposição excessiva, muitas vezes, é defesa contra essa vivência. Se a imagem é admirada, a vergonha recua. Se a imagem falha, a vergonha invade. Lesch e a cultura narcísica. Christopher Lesch já descrevia uma cultura que produz sujeitos dependentes de admiração, mas estruturalmente inseguros. Hoje isso ganha escala tecnológica. O sujeito não apenas quer ser visto, ele precisa ser visto para regular o próprio equilíbrio psíquico. O paradoxo clínico: quanto mais o sujeito busca confirmação externa, menos ele sente que ela é suficiente. A validação não se sedimenta, ela evapora rápido. Por isso o ciclo se repete: postar, mais receber validação, mais alívio breve, mais vazio, mais nova postagem. Não é exibicionismo simples, é tentativa de manter o eu de pé. A função da análise. A análise não humilha o narcisismo do paciente, não retira a defesa de forma brusca. Ela oferece algo que faltou, um olhar que não é avaliativo, reconhecimento que não depende de performance, espaço onde o sujeito pode existir sem se exibir, possibilidade de construir um sentimento de valor menos dependente da plateia. O objetivo não é tirar a importância da imagem, é permitir que a imagem deixe de ser a única base de sustentação do eu. O narcisismo frágil não diz eu sou incrível, ele diz em silêncio eu não sei se existo se ninguém me confirma. Por isso, a imagem vira suporte psíquico, não por excesso de amor próprio, mas por falta de base narcísica estável. A academia, o corpo e a frase de efeito.
Na superfície parece simples. Um corpo treinado, uma pose segura, uma frase de força. Eu venci, eu sou forte, eu me amo, gratidão por tudo. Mas, na escuta clínica, a pergunta não é sobre estética, é sobre função psíquica. O que essa imagem, mais essa frase está tentando estabilizar internamente? Porque muitas vezes não se trata de exibição, trata-se de autorregulação emocional por via da imagem. A frase não fala para o outro, fala contra algo interno. Socialmente parece mensagem de autoestima. Psicanaliticamente pode operar como formação reativa. Freud. A formação reativa ocorre quando o sujeito afirma com intensidade o oposto daquilo que ameaça emergir. Quanto mais rígida a afirmação, maior pode ser a angústia que ela tenta conter. Eu sou forte pode defender contra. Medo de desmoronar, sensação de fragilidade, vivência de insuficiência. Eu me amo pode defender contra. Autodepreciação silenciosa, vergonha do próprio corpo, sentimento de não ser desejável. Gratidão por tudo pode defender contra. Ressentimento, sensação de injustiça, dor não elaborada. A frase não é só expressão, ela é barreira psíquica. O corpo como superfície de controle. O treino intenso do corpo pode ter múltiplas funções saudáveis, mas, clinicamente, às vezes o corpo vira território de domínio, compensação narcísica, prova visível de valor. Quando a vida emocional é vivida como caótica, o corpo pode se tornar o lugar onde o sujeito sente que ainda tem controle. Freud já mostrava que, diante da angústia, o eu busca áreas onde possa restabelecer domínio. O corpo é ideal para isso porque ele responde ao esforço. Ele muda com disciplina, ele pode ser exibido. O corpo vira argumento. Olhe para mim, eu não sou frágil. Lacan, o olhar e o estágio do espelho. Lacan ajuda a entender a potência da imagem corporal. No estágio do espelho, o eu se organiza a partir de uma imagem unificada do corpo. Mas essa unidade é sempre imaginária. Ela mascara a experiência interna fragmentada. A selfie na academia pode funcionar como atualização permanente dessa imagem unificada, forte, inteira, coerente, dominante, enquanto internamente o sujeito pode se sentir confuso, inseguro, dependente, ameaçado. A imagem não é mentira, é tentativa de coesão. A frase defeito como auto-hipnose simbólica. Essas frases funcionam como mantras modernos. Elas não são apenas comunicação, são tentativas de convencer o outro, mas, principalmente, convencer a si mesmo. Há um esforço psíquico implícito. Se eu disser isso o suficiente, talvez eu sinta. O problema é que a palavra repetida sem elaboração afetiva não integra a experiência, ela encobre. Vergonha corporal e compensação. Muitos desses sujeitos carregam histórias de críticas ao corpo, rejeições, humilhações, comparações constantes. O corpo forte de hoje pode ser resposta ao corpo que foi vivido como inadequado ontem. Não é apenas estética, é reparação narcísica. Mas a reparação baseada apenas na imagem é instável. Basta uma comparação, uma falha, uma perda de desempenho para a antiga vergonha retornar com força. Winnicott, gesto espontâneo versus adaptação. Quando a relação com o corpo é viva, ela é experiência. Quando vira instrumento de defesa, ela é apresentação. A pose rígida, a frase pronta, o sorriso performado podem indicar menos espontaneidade, mais adaptação à expectativa do olhar do outro. O corpo deixa de ser vivido, passa a ser mostrado. O silêncio que a frase tenta calar. Por trás da afirmação intensa,
Frequentemente encontramos insegurança persistente, medo de não ser desejável, sensação de não ser suficiente, pavor de não ser escolhido, fragilidade narcísica antiga. A frase defeito funciona como tampa simbólica, mas o que é recalcado não desaparece, retorna como ansiedade, comparação obsessiva, dependência de validação, oscilação entre euforia e vazio. O paradoxo: quanto mais o sujeito tenta provar força, mais ele se torna dependente da confirmação externa dessa força. Ele não sente força, ele precisa que ela seja vista. Isso não é amor próprio sólido, é sustentação narcísica por via da imagem. A posição clínica. A psicanálise não ridiculariza isso, não moraliza. Ela entende que há ali um esforço de sobrevivência psíquica, uma tentativa de não colapsar, uma defesa contra experiências antigas de desvalor. O trabalho analítico não é tirar o corpo ou a imagem, é permitir que o sujeito possa existir sem se provar, valer sem se exibir, ser sem performar força o tempo todo. A foto na academia com frase defeito pode parecer autoconfiança, mas muitas vezes é um pedido silencioso. Diga que eu sou suficiente. Enquanto essa resposta depender do olhar do outro, a força continuará sendo uma armadura, não uma experiência viva. O falso self, Winnicott. Winnicott é um dos autores que melhor descreve esse fenômeno sem moralismo e sem reduzi-lo à falsidade. O falso self não é mentira consciente, não é fingimento deliberado, é uma organização defensiva precoce, construída para proteger o núcleo mais vulnerável do sujeito. Ele surge quando o ambiente falha em algo essencial, não reconhece o gesto espontâneo da criança. Como o falso self se forma? Para Winnicott, o bebê começa a vida em estado de dependência absoluta. Ele só pode desenvolver um sentimento de realidade interna se houver um ambiente que responda às suas necessidades, reconheça seus gestos espontâneos, tolere sua fragilidade, não exija adaptação precoce. Quando isso não ocorre por intrusão, exigência, imprevisibilidade emocional, ausência de acolhimento, a criança percebe algo decisivo. Ser como eu sou não garante vínculo. Então ela aprende a fazer algo vital, adaptar-se ao que o outro espera. Ela começa a sorrir quando não quer, não chorar para não incomodar, ser fácil, corresponder às expectativas. Não é escolha moral, é estratégia de sobrevivência psíquica. O falso self nasce para proteger o verdadeiro self de um ambiente que não o sustentou.